Receberemos agora Josimar Camargo, graduado em Ciências Contábeis e especialista em Contabilidade e Gestão Estratégica pela UniOeste, é também graduado em Farmácia pela FAG. Atualmente, é discente de 2 programas de mestrado da UniOeste, Ciências Farmacêuticas e Contabilidade. Fiquem agora com Josimar e a palestra intitulada Associação entre a exposição a agrotóxicos e o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH. Boa palestra a todos! Olá, obrigado por assistir essa apresentação. Meu nome é Josimar Antônio Camargo e nos próximos 15 minutos estarei compartilhando com vocês alguns resultados obtidos em um estudo do tipo revisão sistemática que eu desenvolvi durante o mestrado em Ciências Farmacêuticas da UniOeste. Bom, o título é uma associação entre a exposição a agrotóxicos e o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Os autores são eu, Josimar, a professora Ana Maria Etinosi, a professora Carla Brunin Marek, o professor Fabiano Sandrini e a minha colega mestranda Lidiane Alves Miranda. O objetivo do trabalho foi identificar pesquisas do tipo coorte, publicadas nos últimos 5 anos, envolvendo a associação entre agrotóxicos e TDAH, relatando e discutindo seus achados. O método utilizado foi uma revisão sistemática, com pesquisa nas bases periódicos CAPES, Scopus, ScienceDirect e PubMed. Artigos em inglês publicados nos últimos 5 anos, de acordo com a metodologia PRISMA utilizada para a revisão sistemática. O TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, é descrito como uma alteração comum em crianças e adolescentes, sendo tipificada por sintomas de hiperatividade, desatenção e impulsividade, incidindo em aproximadamente 6 a 7% das crianças no mundo. Ele pode ser causado por alterações no sistema neurotransmissor humano, embora os mecanismos fisiopatológicos de sua ativação não tenham sido totalmente identificados. Pesquisas recentes sugerem a participação da dopamina e da noradrenalina na sua ocorrência, e ainda a insuficiência de hormônios tiroidianos, inibição da acetilcolinesterase, a disfunção dopaminérgica, a disrupção da sinalização de cálcio e das vias de sinalização GABA, e interações do ambiente genético. Existe um conjunto crescente de evidências apontando que a exposição precoce a certos contaminantes ambientais prejudicam o desenvolvimento neuropsicológico das crianças. A exposição pré-natal aos pesticidas organoclorados impactaria no sistema hormonal dos bebês do sexo feminino, o que poderia influenciar na sua capacidade reprodutiva futura, alterando os processos celulares e processos endócrinos. Existem diversos métodos para se avaliar se a criança apresenta sintomas relacionados ao TDAH. São questionários, são escalas onde um profissional habilitado vai preencher de acordo com o que ele observa nas crianças e de acordo com a quantidade de itens positivos nessas escalas, é possível afirmar que a criança tem ou não sintomas de TDAH. Em geral, os agrotóxicos são compostos que possuem grande resistência à degradação, podendo persistir por longos períodos no meio ambiente e também no organismo humano e dos animais. Os organos clorados, por exemplo, são facilmente acumulados no tecido adiposo humano e dos animais por conta da sua natureza lipofílica, interferindo em funções biológicas, podendo ainda atravessar a barreira placentária, expondo o feto a patologias em útero. O acúmulo desses compostos no tecido adiposo materno durante a vida pré-gestacional pode se tornar uma importante fonte de exposição para seus filhos durante a gestação e a lactação. Estudos relatam que a presença de organoclorados no leite materno, na medula e no sangue materno sugerem a exposição durante o período pré-natal e o período lactacional. Diversos autores sugerem que os organoclorados têm um papel potencialmente importante em distúrbios neurológicos, com o comprometimento de funções psicomotoras e cognitivas, incluindo alterações de capacidade de memória, das habilidades verbais e perceptivas das crianças e dos adolescentes. Essa classe de agrotóxicos poderia ainda impactar de forma negativa no desenvolvimento neurológico,
em razão de que a sinaptogênese, que é o processo de formação das sinapses entre os neurônios do sistema nervoso central, e a mielinização, que é a última etapa da maturação autogenética do sistema nervoso central, iniciam na via da intrauterina e desdobram-se nos 2 primeiros anos de vida, logo após o nascimento. Quanto às características dos estudos incluídos na pesquisa, na revisão sistemática, 2 deles foram realizados, um na Holanda e outro na Dinamarca, e envolveram a exposição pré-natal materna, tendo como característica das amostras ou da população, né, mães mais velhas, com maior idade, geralmente não fumantes, nulíparas e com melhor nível educacional. O estudo realizado no Egito envolveu jovens que trabalhavam como aplicadores de agrotóxicos em lavouras de algodão a serviço do governo, e jovens que não exerciam essa atividade, como grupo controle, nesse caso. Embora em ambos os casos eles afirmavam que em suas residências aplicavam agrotóxicos. O quarto estudo abordou a exposição de 3 grupos de crianças a agrotóxicos usados no cultivo de banana na Costa Rica. Um dos grupos, as crianças viviam nas lavouras de cultivo de banana. Outro grupo, as crianças viviam em regiões próximas às lavouras. E o terceiro grupo, as crianças viviam em famílias de agricultores, de pequenos agricultores. Né? Quanto aos resultados dos estudos. No estudo da Dinamarca, foi encontrados os metabólitos do 3,5,6-tricloro-2-piridinol, que é o TCPY, e o ácido 3-fenoxibenzoico, que é o 3-PBA, mensurável em 90% das mães. Ou seja, era possível medi-lo em 90% das mães. Mesmo que em quantidade pequena, mas era mensurável. Também foi identificada uma associação entre a exposição ao pré-natal, né, das mães, ao 3-PBA e a maiores scores de TDAH em crianças com idade entre 2 e 4 anos. Esses scores eram obtidos quando se aplicava aqueles métodos, né, para se avaliar se a criança tem o TDAH. Então, os scores é a maior quantidade de respostas positivas nos questionários. Né? Quando duplicava essa concentração de 3-PBA nas mães, ou seja, quando ela ocorria, essa concentração, esse aumento estava associado a uma possibilidade 13% maior de ocorrerem pontuações no score do TDAH. Então, sempre que a mensuração do 3-PBA nas mães apresentava o dobro, né, duplicado, aumentava a possibilidade em 13% de que nos scores do TDAH ocorressem pontuações positivas, indicando que a criança poderia ter fatores que levavam a classificá-la como tendo o TDAH. Porém, não houve evidências significativas de associação entre as concentrações do TCY e do 3-PBA nas mães e a ocorrência do TDAH nas crianças. Com isso, o que se tem é que, com a presença desses metabólitos, ocorria uma maior pontuação de scores naquelas escalas que definiam o TDAH. Porém, na pesquisa, não foi possível identificar uma evidência concreta de que as mães que tinham o TCPY e o 3-PBA, as suas crianças apresentavam o TDAH. No estudo realizado na Holanda, não foi possível associar traços do TDAH nos scores, né, em crianças de 3 a 10 anos com maiores concentrações do metabólito do dialquilfosfato, o DAP, na urina materna das mães. Então, também não foi possível identificar essa relação. Quanto ao estudo realizado no Egito, os jovens que trabalhavam aplicando pesticidas nas lavouras do Egito apresentavam uma concentração 14 vezes maior do TCPY na urina e uma atividade da butilcolinesterase e da acetilcolinesterase significativamente menor quando comparado com aquele grupo controle dos não aplicadores. Né? 25% desses jovens, que eram os aplicadores de pesticida, preenchiam os critérios indicativos de TDAH, ou seja, eles
eles seriam considerados como tendo o TDAH. Maiores níveis de concentração da TCPY na urina dos participantes foram proporcionalmente associados a mais sintomas de TDAH. Então, diferente dos dois estudos anteriores, onde as quantidades de metabólicos encontrados nas mães não foi suficiente para relacionar os metabólitos à ocorrência do TDAH, talvez por conta da sua concentração, né? Nesse estudo do Egito, como a concentração era muito alta, foi possível sim relacionar a ocorrência de TDAH nos jovens, né? Outro ponto que vale a pena destacar nesse estudo do Egito é uma informação de que esses jovens de 15, 16, 17 anos eram contratados pelo próprio governo do Egito para aplicação manual de agrotóxicos nas lavouras de algodão. Então, essa é uma situação que possivelmente não seria aceita pela maioria dos povos, né? Muito embora a gente saiba que na agricultura familiar, os jovens, as crianças, têm contato e vão para a lavoura assim como vão os pais. Então, isso não é que seja aceitável, mas nós entendemos que ocorre. Agora, quando o próprio governo contrata jovens de 15 a 17 anos para aplicação de agrotóxicos em lavouras, é um fato preocupante. No estudo realizado na Costa Rica, as crianças que viviam nas áreas de plantação de banana, as concentrações do TCPY, do etilneurometiureia, o ETU, e o 3-PBA foram maiores naquelas que viviam próximas às grandes plantações de banana, onde ocorriam as pulverizações regulares, incluindo a pulverização aérea com um avião, né? Seguido pela concentração na urina das crianças que viviam em pequenas fazendas, onde a aplicação de pesticida ocorria ao nível do solo, geralmente de forma manual. Então, apesar de não ser usado nas lavouras de banana, mas para o controle de vetores em comunidades, o 3-PBA foi encontrado na urina das crianças, né? Sendo que 42% das crianças apresentavam acuidade visual reduzida. Ou seja, nesse caso, elas se contaminavam não só na pulverização das plantações, mas também nas suas residências, nas suas comunidades, com o 3-PBA, utilizado para pulverizar e matar insetos e outros vetores. A exposição ao TCPY foi relacionada significativamente com a interferência na coordenação motora visual das crianças, nas funções sensoriais de discriminação de cor, ao determinar que dois espectros diferem, né? E em memória de trabalho, este último mais acentuado em meninos. Já o metabólito do ETU estavam significativamente relacionados à redução de capacidade de aprendizagem verbal das crianças. A velocidade de processamento das crianças, especialmente das meninas, apresentou maiores níveis de perda quando associada a maiores concentrações do 3-PCBA, que não é usado nas lavouras, mas era usado para a eliminação de pragas, vetores, insetos na comunidade. A conclusão que se chega nesse trabalho é que certamente o tipo de exposição direta, ambiental, intrauterina, seja determinante para se definir a concentração dos metabólicos dos pesticidas no organismo humano. E esse acúmulo também seja determinante para a manifestação de transtornos cognitivos em crianças, adolescentes e jovens. Então, a quantidade de exposição é que parece ser o fator determinante para a identificação ou para a ocorrência do TDAH nas crianças e nos jovens. Então seria isso. Obrigado. A partir de agora estarei à disposição para conversar com quem desejar.